Pessoal, nós vamos lá começar. Aí, conforme o pessoal for chegando aí, eu vou admitindo eles aqui dentro da sala, tá? Vamos orar, vamos falar com o Senhor um pouquinho aqui para iniciarmos esse período de estudo. E eu tenho certeza que Deus vai trazer muita edificação para os nossos corações, tá bom? Senhor, nós te agradecemos, te louvamos pela vida de cada irmão, cada irmã que está aqui, Senhor, conosco, nesta aula. E mais um dia, Pai, de estudo. Abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, para que possamos gravar, fixar e receber revelações dessa ministração, dessa palavra, desse estudo, Senhor. Quebra da nossa mente todo sofisma, todo falso argumento, toda força espiritual que se levanta contra o verdadeiro conhecimento de Deus em nossas mentes, em nossos corações. Espírito Santo, fala conosco, que o espírito de cada homem e de cada mulher seja edificado de uma forma especial, de uma forma poderosa. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por cada um desses discípulos, desses obreiros, desses homens e mulheres que estão se dispondo para trabalhar, para estar conectado à obra do Senhor. A tua palavra diz que a seara é muito grande, os obreiros são poucos, e sempre eu falo, Pai, que os obreiros são poucos, e entre esses poucos, Pai, há muita falta de qualificação. Nos qualifica, Senhor, nos prepara para fazer uma obra excelente, Senhor. E isso, sabendo das nossas falhas, limitações e pecados, nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a superar dia após dia, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. E glória a Deus. Irmãos, vocês sabem que quem quiser perguntar, fazer alguma pergunta que eu vou falando, né? E aí quem quiser perguntar alguma coisa sobre o que a gente vai estar falando aqui, tá? Me manda uma mensagem aí de texto, dizendo eu quero perguntar, tá? E aí a gente vai fazer uma pausa aqui e você pode abrir o microfone e falar, tá bom? Hoje, como eu estou aqui em casa, nós somos no computador, então tudo é eu que vou administrar aqui, tá? Quem vai assistir offline, se tiver alguma pergunta, deixa nos comentários depois, quem estiver já assistindo no YouTube, né? Que a gente vai tentar, né? Vai tentar responder. Correria é muito grande, mas a gente tenta responder. Eu fico observando lá, às vezes os comentários das aulas lá, eu estou tentando olhar lá sempre, tá? Normalmente o pessoal só está elogiando o estudo, falando que entendeu bem e tal, essas coisas. Mas se tiver alguma pergunta, é só deixar nos comentários aí, tá bom? E vai ser bênção demais. Amados, para quem chegou aí agora na sala, eu vi algumas pessoas chegaram aqui agora. Nós vamos aqui na página 35, voltando àquela apostila. Ela está quase finalizando, tá bom? Depois dessa apostila, eu já estou aqui em mente com alguns esboços. Eu não vou, talvez, entrar numa outra apostila. Eu tenho várias apostilas, que tem dezenas de apostilas. Mas eu quero fazer com vocês como se diz, um discipulado, entendeu? Para a gente começar a fazer o trabalho de culto no lar, de célula, independente do nome, a gente não decidiu que nome. Estou falando célula porque é mais conhecido, entendeu? É bem mais... Quando fala célula, todo mundo já sabe o que é um culto no lar, né? A gente já está fazendo esse culto no lar. Começamos agora em Goianira, está tendo uma célula da pastora Rafaela aqui, pessoas aqui, né, do presencial. Mas eu quero despertar vocês que também estão pela internet. Daqui para frente, quando finalizar essa apostila, esse assunto aqui, nós entrarmos nesse mérito da gente começar a fazer culto no lar. Você que está aí do outro lado, vocês, irmãos, vão se disponibilizar. É lógico que não vai ser obrigatório, tá? Nada de pressão. Você vai segundo as suas condições, tá bom? Mas eu acredito que a maioria de vocês que entraram para ser obreiros aqui
tipo 70%, eu vou jogar assim por alto, já estão aptos a até mesmo desenvolver esse trabalho de célula com a nossa supervisão, tá? E aí, conforme for nos próximos dias, meses e anos, a gente vai sempre estar falando aqui com vocês, tá bom? E tenho certeza que vai ser bem. O seu ministério, sua vida espiritual vai ser outra, em nome de Jesus. Desse mesmo manto de conhecimento, de sabedoria, de unção, de cura, de libertação, de autoridade que está sobre a nossa vida, esse manto vai passar para você. Creia e tome posse, tá? Em nome de Jesus. Bora lá, então. Apostila, página 35. O título é Restauração do Ministério Profético. Nas últimas décadas, foram sugeridos vários movimentos que foram postos em ênfase sobre a restauração do ministério profético. Às vezes eu vou estar lendo aqui, dou uma pausazinha, porque eu vejo a pessoa entrando, e eu tenho que entrar aqui e aceitar a pessoa na sala, tá, irmãos? Ao aparecer cada movimento do Espírito Santo, existem algumas que caem no extremo e colocam uma ênfase excessiva com relação às verdades que Deus está restaurando na igreja. Que difícil consequência para a natureza humana preservar a delicada avaliação, ou seja, julgamento, que se requer em tudo que Deus restaura. Tem sido falado daquele que caminha sobre o corte da navalha, né? O corte da navalha da heresia. E realmente, irmãos, chega uma hora que existe alguns princípios espirituais, algumas verdades espirituais que você não acha tanta base bíblica, suporte teológico para você comprovar isso, né? A Bíblia diz que se tudo fosse escrito, os milagres, os sinais, os prodígios, as maravilhas se tudo isso fosse escrito, João disse que não teria livro suficiente para escrever. Então, existe algumas operações do Espírito Santo que não está na Bíblia, mas não é que o Espírito Santo não faz, é só porque não está. E aí, às vezes, você quer fluir nisso, às vezes você quer ministrar isso, às vezes você quer viver isso e não consegue, por quê? Porque, às vezes, a teologia que você absorveu, aprendeu, vai chocar. Você vai chocar com essa teologia e não vai conseguir tanto argumento teológico para validar aquela experiência que você teve. Por exemplo, uma vez eu estava lá na cidade de Inhumas, né, onde a gente tinha uma igreja lá, a igreja local lá, e eu me lembro bem que eu estava ali no culto de libertação, e do nada ali eu comecei a orar em línguas estranhas, para mim mesmo, para minha edificação, né? De repente, orando em línguas, não estava dando comando a demônios, nada disso. Orando em línguas, e de repente uma irmã que estava perto ali, ela manifestou um demônio, incorporou. E aquele demônio, ele começou a falar para mim que era para mim parar de orar em línguas, porque aquelas palavras que eu estava falando, estava queimando ele. Eu não dei comando para queimar, eu não falei nada, eu só estava orando num som audível, que para mim ouvir, e para minha edificação, né? Ai, pastor, mas lá em Atos disse que as línguas eram de fogo. Então você começa a tentar criar uma teologia para defender uma experiência que é verdadeira, que é real, está acontecendo ali. Mas quando você vai procurar bases bíblicas sólidas, você não encontra. Então, o mover profético, a experiência profética, ela tem muito disso, entendeu? Tem muito disso. Então, vai existir experiências que você não vai conseguir arrumar uma teologia tão aceitável, né? Talvez nós não vamos encontrar o que os teólogos dizem, as 3 bases bíblicas para se montar uma doutrina. Não que a gente queira montar doutrina, nada disso. A gente quer validar uma experiência verdadeira
que aconteceu e acontece, mas talvez não foi descrita na Bíblia explicitamente. Então, por isso que a gente anda, caminha no corte da navalha, no fio da navalha da heresia. Ou seja, se você tira um pouquinho do pé, você sai daquele fio ali, você cai, pende para um lado da heresia ou do lado da verdade. Mas a gente quer caminhar no fio da navalha, né? Então, aí você vê os extremos. Isso é particularmente certo ao ministério profético, sobre o qual a ênfase de atuação agradável do Espírito nos dias de hoje. Necessitamos fazer algumas perguntas. Qual é a diferença entre os profetas atuais e os profetas do Antigo Testamento? Tem o mesmo tipo de autoridade hoje, como tinham antes? São considerados idênticos os profetas do Novo Testamento e os profetas do Antigo Testamento? Estas são perguntas vitais que necessitam ser respondidas e entendidas claramente. O que diz as Escrituras? Então, bora lá entender o que diz as Escrituras, não é verdade? Eu vou ler aqui o pedacinho aqui de Efésios. Quando Cristo subiu ao céu, ele deu dons aos homens. Ele mesmo constituiu alguns, aí tem continuação do versículo, e profetas, né? Assim, eu particularmente acredito, irmão, que o ministério profético, profetas e profetisas, como também o ministério de apóstolo, né? A função, o ofício apostólico, eles são para o corpo de Cristo. Os demais três, pastor, mestre e evangelista, esses outros três ministérios, eles casam bem com a igreja local, né? Com a igreja local. Normalmente, você vê que o mestre, o evangelista e o pastor, eles se conectam com uma facilidade muito grande. E aí nós temos o apóstolo e o profeta, que são ministérios importantes, e cada um tem a sua função, né? A sua função. Uma aula anterior nós falamos aí do rio principal e os 4 braços, lembra? Lembra que eu citei também o tabernáculo e as 5 colunas de sustentação do tabernáculo. As 5 colunas de sustentação do tabernáculo, as colunas são da mesma altura. Não existe uma coluna mais alta, né? Os 5 ministérios, eles também têm a mesma importância, tá? É lógico que cada um vai fluir em uma dinâmica, em um rio, em uma unção, em um propósito, e vai desenvolver uma tarefa, tá? Mas espiritualmente são de igual modo, né? Por que eu estou falando isso? Porque muitos confundem e acham que isso é uma questão de hierarquia, né? Ah, porque o apóstolo, né? Aí alguns vão fundamentar isso dizendo, porque lá no texto de Efésios diz que os apóstolos, eles vêm primeiro os apóstolos, depois os profetas. Não, irmão, não quer dizer que está naquele texto que segue a regra, como está ali. Mas deixa eu explicar isso também de uma outra dinâmica, de um outro ponto de vista. A igreja do primeiro século, do primeiro, segundo, terceiro e assim sucessivamente, a igreja primitiva, ela foi erguida, levantada pelos apóstolos. Então, se eu tenho aqui uma cidade no interior de Goiás e quero começar uma igreja lá, antes de começar a igreja, nós enviamos um apóstolo. Ou seja, o apóstolo é o primeiro que vai. Lá, pode ser que ele mesmo flua no ministério profético. Ou pode ser que Deus manda o profeta lá. O apóstolo vai lá, vai ministrar para as famílias, para a cidade, no sentido do governo, da política, em tudo.
O profeta, ele pode ser levantado lá também, como também ele pode ir. O apóstolo e o profeta, eles vão constituir uma igreja ali. Ali eles vão ganhar, vão edificar, vão gerar pessoas que vão ser evangelistas, vão ser mestre e vão ser pastores. Então, o ponto principal é que o enviado, aquele que leva a missão, ele vai ter esse cargo apostólico. Então, é só uma dinâmica de várias e várias de forma para você entender melhor como funciona isso, tá? Qualquer coisa, vai perguntando aí, irmãos. Eu vou falando aqui o que vem na cabeça, o que eu vou lembrando aqui, e a gente vai tentando entender melhor, tá? Aos profetas, vou continuando aqui na apostila, tá? Aos profetas constituiu um dos ministérios chamados dom da ascensão de Cristo ressuscitado. Deus tem posto na igreja, logo, profetas. 1 Coríntios 12, 28. Os profetas estão em segundo lugar na ordem da igreja. São todos profetas? É a pergunta do apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios 12, 29. Embora Moisés desejasse que todo o povo de Deus fosse profetas, o Novo Testamento mostra que isso não é assim no corpo de Cristo. Todos, em verdade, podem profetizar, mas nem todos são profetas. Aí aqui a gente entra no debate, na discussão, né? E também numa confusão geral. Tem muita gente que acha que o irmãozinho e a irmãzinha que profetiza na igreja, que dá ali uns recados, né? Supostas profecias, dá uns recados ali que às vezes não passa de profecias pessoais, profecias para alguém específico, né? Aí por ela ou por ele ter essa habilidade do Espírito, todo mundo quer dizer, por causa que ele tem um dom de profecia, ele vai ser um profeta. E não é assim. E muitos de nós podemos ser usados por profecia, mas usado única e exclusivamente, em um momento, em algo específico, e talvez não mais. Ou talvez esporadicamente, de tempo em tempo. Não quer dizer que você terá um ofício profético. Porque o ofício profético, ele vai muito mais além do que você ficar tentando dar recado e profecia para crente desviado, para casamento, para isso, para aquilo outro, para dinheiro. Não, não. O ofício profético é para mudar dimensões a nível de comunidade, a nível de sociedade, a nível de ser alguém que vai dar um destino para uma nação. Por que eu gosto de usar o ministério profético dentro de um conceito de igreja profética? Porque aí nós temos o plural, nós temos o governo, nós temos não só uma pessoa que carrega esta identidade, nós temos uma igreja que se levanta para profetizar transformação na sociedade, transformação no governo, transformação social, né? E com as obras sociais que a gente, por exemplo, que a gente está desenvolvendo. Uma igreja profética é uma igreja que vai impactar a sociedade em todos os âmbitos da sociedade. Então, esse conceito de um coletivo, de um colegiado de profetas, que já havia no Antigo Testamento, é isso que nós temos que trazer para os dias de hoje, para a nossa igreja local. Não só a imagem de um profeta. Não, ali o pastor Eliseu é um profeta. Não, eu estou falando de uma igreja, de pessoas que se movem no ministério e nesse âmbito profético. Então, nós temos aí uma diferença muito grande em relação a isso, né? Moisés, ele desejava que todos fossem profetas. Lembra de Aminadab e Abiú, que eles estavam profetizando e o povo chegou com ciúmes, né? E daí Moisés disse, não deixe eles profetizar. E Moisés disse, quem dera se todo Israel fosse profeta. Era o desejo do coração dele. Mas a gente sabe
que existe o potencial para profetizar. No Novo Testamento, Paulo diz que todos podem profetizar, mas não que necessariamente todos serão profetas, tá? Vamos lá? A igreja primitiva deve ter profetas reconhecidos. Teve, né, profetas reconhecidos. Judas e Silas eram profetas, aí você vai ler depois, fazer a tarefinha de casa. Eu acredito que a maioria já leu, mas sempre que a gente tiver alguma aula aqui, vale a pena você depois reler, lembrar, para fixar isso na sua cabeça. Judas e Silas eram profetas, Atos 15, 32. Havia profetas em Jerusalém, Atos 11, 27. Havia profetas e mestre em Antioquia, Atos 13, do 1 ao 4. Havia profetas em Tiro, Atos 21, 3 e 4. Ágapo era um profeta aprovado. Era alguém que tinha respaldo, alguém que tinha autoridade, era reconhecido como uma autoridade profética ali, viu? Por aqui. A igreja em Corinto tinha profetas. 1 Coríntios 14, 27 ao 29. Os profetas estão incluídos na carta de Efésios, né, 4, do 9 ao 11. Não há um só versículo nas Escrituras que diga que o ministério dos profetas não é para hoje. Como diria um certo número de expositores, mestres e pregadores. Os profetas, juntos com os apóstolos, evangelistas, pastores e mestres, são dados até que o corpo de Cristo chegue à unidade da fé e a um homem maduro, a medida e a estatura de um varão perfeito, né? O varão perfeito que é Cristo. Na igreja de hoje, vemos que o Senhor está restaurando este ministério para o aperfeiçoamento dos santos e para conduzi-los a cumprir a obra do seu próprio ministério. Sem dificuldades, em tudo isso, só fazem evidentes a mesma fé para uns e o mesmo temor para outros. Tal como nós, no movimento profético prévio, a fé divina e o temor divino são elementos do sistema de peso e contrapeso. Nas coisas em que Deus restaura a igreja, e ambos são necessários no âmbito profético. Agora nós vamos entrar aqui num negócio bem bacana, viu? Quem quiser fazer a pergunta, só falar aí, viu, irmãos? Eu vou aqui disparando, falando. O profeta deve estar atento e temendo a Deus para nunca contradizer a palavra quando profetiza. Aqui eu já posso ficar horas e horas só falando disso daqui, sabe? Então, tem muita gente que fica aí confundindo. Olha só, até esperar a irmã Neirina aqui entrar. Isso aqui é interessantíssimo agora, o que eu vou falar para vocês. Muita gente confunde, tá? Esperar o Douglas também entrar. Entrou. Isso. Muita gente confunde, irmãos, palavra de conhecimento com profecia. Eu vou até estender esta pergunta. Qual é a diferença de uma palavra de conhecimento para uma profecia? Alguém de vocês aí pode me responder? Liga o microfone e me responda aí. Eu vou esperar todo mundo falar e aí depois eu teço aqui o comentário para ver se vocês entendem. Qual é a diferença de uma palavra de conhecimento, que é um dom, de um outro dom chamado profecia?
Alguém, irmão, se arrisca aí, por favor. Pastor, eu vou chutar, tá? É o Gelson, do Rio Tá, Grande do Sul. Tá? fale, guerreiro. Palavra de conhecimento seria o que está acontecendo na vida da pessoa, na vida dos irmãos ou do irmão específico, e profecia o que irá acontecer? Eu vou deixar para comentar sobre isso quando o próximo falar. Vamos ver se alguém vai mais falar. Mais alguém? Boa noite, pastor. Rapaz, quem está falando Mais, aqui é o Márcio. Márcio, aqui do Paraná. Bom, pastor, eu vou arriscar um pouco aqui, dizer, assim, que a palavra de sabedoria, ela vem a ser uma capacidade que o Espírito Santo vai trazer de um entendimento sobre um assunto ou sobre uma situação. E a profecia seria uma inspiração direta do Espírito Santo para falar algo para outra pessoa. Não sei se ficou claro. Tá, entendi. Próximo. Mais alguém quer falar? Posso falar? Eu Pode. sou Cátia. Sou irmã Cátia, aqui de Feira de Santana, na Bahia. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu creio em relação à palavra do conhecimento, eu acredito que, através do Espírito Santo do Senhor nas nossas vidas, o Senhor vai nos trazer uma palavra de revelação para alegrar o coração de alguém. Louvado seja Deus. Amém, pastor? Amém. Tá. Mais alguém? Graça e paz, pastor. Graças a paz, Apóstolo pastora. Eliseu. Uhum. Então, apóstolo Eliseu, eu acredito como esse último irmão falou aí. Eu penso que é uma palavra de sabedoria, de discernimento a respeito de algo, né? Que um fato, né? Um fato, uma situação atual, e Deus dá uma palavra de conhecimento em cima daquela situação, que é diferente da palavra profética, né? Que é diferente de uma palavra, de uma profecia em si, né? Que uma irmã ora e tem uma palavra de profecia a respeito de uma determinada situação de futuro na vida de outro irmão, entendeu? Para mim é mais a palavra de sabedoria mesmo, discernindo a respeito de algo na vida do irmão ali, dando um norte, uma orientação. Sim. Obrigado, pastora. Mais alguém, irmãos? Eu, Graças a Deus, pastor. pastor. Amém. Vai, Graças a irmã. Deus, apóstolo Eliseu. Tá. Vai, Marcelo, Sim. faz a pergunta. Pois é, palavra de conhecimento, dentro daquilo que eu aprendi até hoje, na escola profética, seria aquele discernimento, entendimento, informações que o Espírito dá a nós dentro de uma certa situação ou dentro de uma certa, às vezes, ministração sobre a vida de uma pessoa, ou dentro de às vezes, quando a gente está intercedendo por alguém, para que a gente fique a par daquilo que a pessoa está indo, para que a gente tenha uma direção no Espírito para estar intercedendo por tal pessoa, por tal situação, até por tal atividade. A palavra profética, né, de profecia, acredito eu, que seria algo que o profeta, ou até mesmo o apóstolo, delibera sobre uma nação, sobre uma sociedade, ou sobre a vida da pessoa, ali trazendo a liberação no mundo espiritual, para que ela venha a vir no físico também. Tá bom. Mais alguém? Eu, Rosa. Vai, irmã Rosa. Graça e paz. Graça e paz, pastor. Pelo que eu entendo, a palavra de conhecimento é um dom do Espírito Santo que revela para a pessoa que está ministrando, no caso, uma palavra de conhecimento sobre a vida daquela pessoa que está sendo ministrada para edificar essa vida, ou para curar, ou para revelar alguma coisa sobre a vida da pessoa. Sim, e a profecia seria o quê? Que são dois dons distintos, né? A profecia também é um dom do Espírito Santo, que revela o que há de acontecer.
é uma coisa que é revelada através do Espírito Santo e que ela, pelo que eu entendo, a profecia é uma coisa que o Espírito Santo revela o que vai acontecer. Então, ele manda o profeta profetizar sobre tal fato que vai acontecer para avisar, para admoestar, no caso. Uhum. Obrigado, irmã Rosa. Mais alguém, gente? Posso falar? Pode, irmão. A irmã Rosa, Eu creio que profecia a seria irmã vindo. Rosa Deixa o está Douglas com falar, deixa o Douglas falar. Ok, eu deixo. Ok, beleza. Vai, a Douglas. irmã, desculpa, licença. A irmã Rosa está completamente correta do que ela afirmou. A palavra, inicialmente revelada através do Espírito Santo sobre as informações da vida daquela pessoa, vai falar sobre o presente, vai falar sobre o passado e vai indicar as correções, o caminho que a pessoa vai seguir. Já a profecia não vai fazer uma revelação futura a respeito daquela pessoa, nação ou grupo. Amém? Obrigado, Douglas. Hudson. Eu creio que são dois dons, né? Isso. A profecia e palavra de conhecimento. Eu creio que profecia é Deus informando a pessoa que vai transmitir aquela palavra que Deus está liberando. E palavra de conhecimento é um dom sobrenatural, revelação sobre a vida da pessoa, ao qual alguém que está ministrando não conhece. Por exemplo, número de telefone, CPF, né? E a profecia seria... As pessoas usam muito recado de Deus. Eu acho assim muito... Cada um tem suas considerações, né? Então, eu penso assim, palavra de conhecimento é um dom dado onde a pessoa encontra o outro e Deus trouxe para ela o que aconteceu ou o que poderá acontecer, né? E profecia seria algo que Deus está transmitindo para a pessoa informar aquilo, né? Mais questão futura, né? Certo. Mais alguém? Acho que já deu, né? Pastor, eu acho que eu não deixei muito claro, só mesmo para fechar, que é a palavra de conhecimento, né? Como o outro, a profecia também é algo dado por Deus, o Espírito Santo de Deus, mas é específico para orientar um irmão a respeito de algo, a palavra de conhecimento. Para mim, no meu entendimento, né, a pessoa é usada pelo Espírito Santo no sentido de ajudar a outra pessoa, dar uma orientação, dar um norte àquela pessoa. O Espírito Santo de Deus vai dar um norte em relação a alguma situação específica. Tá bom. Benção. Mas, ou eu posso falar agora? Graça e paz. Graça e paz, irmã Maria Aparecida. Pelo que eu entendi, o meu entendimento, não sei se vou sair fora do assunto, palavra de conhecimento, para mim, quando eu leio a Bíblia, por exemplo, e Deus me revela ali sobre aquele versículo e me dá o conhecimento daquela palavra ali, e eu posso transmitir esse conhecimento, a palavra de conhecimento. Ao meu ver, é dessa forma, né? A gente orar, conversar com o Senhor, e a gente lê um versículo ali, e ele dá esse entendimento, dá para a gente as palavras, para a gente poder explicar para o irmão, para alguém, o que Deus está falando através daquela palavra ali. E a palavra profética também, relacionada com a Bíblia, é o que está para acontecer, né? O porvir. E Deus nos revela também o que está para acontecer. Eu acredito assim, não é você sair por aí dando profetada, né? Profecia é um dom também, assim, maravilhoso que nós podemos conquistar, né? Através de buscar ao Senhor. E a profecia são as palavras, tipo assim, lá em Apocalipse, por exemplo, são as palavras, são as profecias que estão por vir. Então, que a gente vem também buscar esse dom de profecia. E a profecia é que vem nos revelar também. O Senhor vem nos revela as profecias. Assim como também as palavras de conhecimento. Esse é o que eu entendi, né? O que eu entendo. Se eu estiver errada, aí eu posso ser corrigida e tomar o caminho certo. Tá bom. Obrigada pela oportunidade. Então, pessoal, foi muito bom ouvir vocês aí. Muito bom. É o seguinte,
Eu vi aqui muitos de vocês também confundindo outro dom. Alguns de vocês falaram palavra de sabedoria, aí já tem outro dom separado disso, entendeu? Mas esses 3 dons, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e profecia, são dons que envolvem revelação, entendeu? A palavra de sabedoria já está dizendo, é alguém que vai dar uma instrução com sabedoria. E isso pega um âmbito tão grande, irmão. Você dá um conselho para alguém, você dá um norte, uma direção para alguém, né? Com sabedoria. E geralmente essa pessoa que tem essa capacidade e essa facilidade, essas pessoas, eles também vivem isso, porque são pessoas que eles desempenham uma sabedoria grande, entendeu? Então, eles passam essa sabedoria para as pessoas. Em relação a tudo, aí a palavra de sabedoria, ela envolve tudo. Envolve também eu ler a Bíblia e pregar com sabedoria? Sim, envolve isso também. Pronto. Aí nós vamos aqui para a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento é o que no mundo pentecostal nós chamamos de revelação. A palavra de conhecimento é uma revelação que vem de Deus, do Espírito, que vai revelar circunstâncias que a pessoa está vivendo ali, naquele momento. É algo direcionado às necessidades da pessoa. Cura, libertação, transformação, restauração, cura interior, tudo. Esse dom ele vai trazer tudo, né? Vai pegar tudo, ele engloba tudo, tá? E por que as pessoas confundem palavra de conhecimento, que é uma revelação, com profecia? Era isso que eu queria saber de vocês. Eu queria que alguém me desse essa diferença. Teve alguns irmãos aqui que, se eu fosse avaliar, era 90%, estava 90% certo. E para não falar quem foi e quem não foi, é basicamente o seguinte, irmão. A palavra de conhecimento para uma profecia, quase você não vê diferença. A diferença está em um detalhe simples. A profecia, ela exorta, ela edifica e ela consola. Esta é a profecia. A profecia é uma mensagem direta para a vida espiritual da pessoa, que envolve o chamado da pessoa. Porque a profecia ela tem o poder de dar destino para a pessoa. Muitos de vocês falaram que é uma mensagem de algo que vai acontecer. Sim, pode ser de algo que vai acontecer, mas pode ser de algo que está acontecendo também. Você entendeu? E pode ser que tenha fragmentos para justamente fundamentar, para validar fragmentos de coisa que passou, entendeu? Da vida da pessoa. O dom de palavra de conhecimento também, ele pode pegar fragmentos do passado. Jesus disse para Natanael, eu vi você lá debaixo da figueira. Aquilo é uma palavra de conhecimento. Não é uma profecia. É uma revelação, mas não é uma profecia. Não dá um destino. Não exorta, não edifica e não consola. Vai trazer uma edificação para aquela pessoa de saber, de reconhecer que Jesus é um profeta. Foi uma revelação, mas não foi uma profecia. Então, a profecia é uma mensagem diretamente ao espírito. O espírito do adorador, o espírito do homem, o espírito da mulher, o espírito da cidade, da nação. Porque isso vai envolver o quê? Vai envolver uma transformação grande. Então, o âmbito da profecia é algo muito grande. Você entendeu? É algo imenso, é algo infinito. Mas a diferença está que ela tem esses 3 elementos, né? Eu vou até preparar depois um estudo só para a gente falar dos dons. Ela envolve esses elementos de edificar, de consolar, de exortar, mas ela dá um norte, ela dá um destino. A palavra de conhecimento, que é apenas uma revelação, às vezes não me dá
uma identidade, um destino, porque a profecia dá a identidade, que eu esqueci de falar também, a identidade chega o profeta Samuel e disse para Saul, a partir de hoje você será rei. Você veio aqui buscar jumentas do seu pai, mas existe um potencial para você ser rei. Dá uma identidade. Ele nem tinha ideia que ele seria um rei. Traz uma identidade para ele. João Batista aponta o dedo para Jesus e disse, tu és o Cordeiro de Deus. Olha a identidade, Cordeiro de Deus. Está dando uma identidade para ele no mundo espiritual. O que vai acontecer no mundo espiritual é aquela identidade no mundo espiritual. Que ele seria o Cordeiro de Deus, queria morrer, e no mundo espiritual, como o cordeiro que o sacerdote emolava para o pecado, no mundo espiritual, Jesus vai ser apresentado, e ali o profeta já está validando, está unindo os céus e a terra para dizer, tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, traz esse âmbito da identidade e dá o destino. O Cordeiro de Deus, o que vai acontecer com o Cordeiro de Deus? O Cordeiro, ele é morto. Então, Jesus, ele recebe aquela profecia e já se prepara para absolver aquela identidade de ser o Cordeiro de Deus que vai morrer, que vai passar por um sacrifício, que vai derramar sangue. Então, a profecia, ela tem esses elementos para a vida espiritual da pessoa. É por isso que não tem profecia para casamento, irmão. Para casamento, você tem uma palavra de conhecimento. Ó, Deus está me mostrando uma pombagira, um trabalho feito e tal, e tal, e tal. Não quer dizer que é uma profecia, não quer dizer que está dando um destino. Aí você vai abrir a sua cabeça de pudim para entender que os profetas do pentecostal, que revela até o CPF, como o pastor Hudson falou, que revela o telefone, CPF e tudo, por que às vezes revela e não quebra? Por que às vezes revela e só revela? Então, fica exposto. Por que não muda, às vezes, uma profecia? Porque não muda a vida das pessoas. Porque não é uma profecia. A profecia é que muda o destino da pessoa. A profecia que dá uma identidade. A palavra de conhecimento é uma ferramenta importantíssima para você ter um norte, para você ter uma visão do que está acontecendo, para você aí se levantar com estratégia, para você ter ferramentas de como você vai orar por determinado problema, situação da sua vida ou da vida de outras pessoas. Então, a diferença, talvez você não vê, é milimétrica, mas quando você absorve esse entendimento e alguém vier chegar para você, você vai saber diferenciar se ele entregou para você uma palavra de conhecimento ou se ele deu uma profecia para você. Você vai ver que profecias nós vamos receber poucas na vida. Poucas. Porque ela envolve a identidade. Ela envolve um destino que você vai ter. E ela vem com esses elementos de revelação, como a palavra de conhecimento. E além dessas coisas, ela vai edificar. Às vezes ela vai vir só para consolar. E às vezes ela vai vir para exortar a pessoa, trazer a pessoa mais para perto. Então você percebe que é um fio da navalha de novo. Mas a gente tem que saber diferenciar esses dons, para não ficar a gente falando aí, como um monte falou aqui, como a maioria de nós falamos aqui, coisas aleatórias, confusas. Então as profecias, elas vão ser dadas para uma pessoa em relação ao ministério, à chamada. As profecias vão ser dadas a uma cidade, a um bairro, a uma nação. As profecias vão dar um direcionamento, uma identidade. E pode ser que marque a pessoa. A revelação não. A revelação ela só expõe. Que também é algo fantástico, que também é algo útil, que também é algo muito bom, que também é uma ferramenta excelente para você ter estratégias para você batalhar. Você entendeu? E é interessante que esses dons, eu já falei isso aqui nas aulas, né? Que esse dom, ele pode desencadear ou se unir, se conectar um ao outro. Por exemplo, tem situações de pessoas que vêm para mim, pastor,
ora aqui por mim, que eu tenho uma dor aqui. Aí a pessoa mostra a perna desse tamanho, grossa. Já fui no médico, já fiz isso, aquilo, outro, todo tipo de exame, não dá nada. Já fiz tratamento, remédio, medicamento, já pedi oração, já isso, aquilo, outro. Já fiz campanha, já fiz propósito e não cura. O que está acontecendo? Aí eu, por exemplo, tenho um dom de cura. Vou lá e faço uma oração mediante do que a pessoa está me falando. Senhor, eu estou vendo aqui um inchaço, então o que é esse inchaço? Ah, tem aqui o laudo médico, o que é as veias, é uma lesão, sei lá, qualquer tipo de coisa, as células que estão com defeito. Eu vou ver ali, eu vou ler o diagnóstico. Orei em cima daquele diagnóstico, eu orei em cima daquilo que eu vi ali fisicamente, do que eu conheço, da minha pequena noção de medicina ou de enfermidade, de doença. Não recebeu cura, não houve manifestação, não. Pessoa, orei e não foi curada. Aí o que acontece? Você tem um dom de cura. Vem palavra de conhecimento. Você pode estar orando por cura e Deus te dá uma palavra de conhecimento em relação àquela doença e àquela enfermidade. Por isso que o dom de palavra de conhecimento, ele envolve tudo. Ó, esta enfermidade não sai porque foi feito um trabalho, um ritual, uma magia negra, houve um pacto, né? Algo dos antepassados. A palavra de conhecimento vai te dar essas instruções, que são informações para você bater em cima, acertar o alvo e ir direto. Porque até então eu orei e o alvo estava aqui, eu atirei aqui, mas não atirei no centro, não consegui acertar. A palavra de conhecimento vai fazer você acertar no centro. Então você vai orar sim, o Espírito Santo vai conduzir cada pessoa. Talvez não é uma feitiçaria, uma bruxaria, é um problema na alma, chamado psicossomático. É algo que está na alma da pessoa que já está se materializando, somatizando. Somatizar, soma é a palavra corpo, que já está aparecendo no corpo. É um fator que ao longo de muitos anos a pessoa nutriu, gerou, e agora está somatizando em forma de uma doença ou de uma enfermidade, de um câncer, de uma doença nos nervos, não sei, algo que talvez a medicina não tenha nem cura. Então, a palavra de conhecimento, ela vai te dar esse alvo, essa mira para você acertar. Então, não é uma profecia, é uma palavra de conhecimento, né? Às vezes tem pessoas que recebem, como eu já vi aqui várias pessoas, pastor, eu recebi uma profecia que eu serei curado. Não, profecia que você já foi curado ou pode ser curado, é só você ler a Bíblia que tem um monte. Isaías 53, pelas suas pisaduras somos curados. Já está no mundo espiritual disponível para você. É só você tomar posse. Mas por que eu tenho que ter a palavra de conhecimento muitas vezes? Para mim, tomar posse quando eu for orar, eu acertar o alvo. Então, a palavra de conhecimento, a diferença da palavra de conhecimento e da profecia é basicamente isso. A profecia te dá destino, a profecia te dá uma identidade, a profecia às vezes fala, como alguns de vocês falaram, do futuro, fala também do presente. A profecia, ela vai edificar, ela vai exortar e ela vai consolar. E a palavra de conhecimento, ela apenas expõe, ela apenas revela, né? Ela expõe, ela apenas revela. Então, eu acho que com isso deu para entender, né? Deu para entender, irmãos? Alguém quer falar mais alguma coisa em cima disso? Abre aí o microfone e fala. Ficou claríssimo, pastor. Muito bom, apóstolo Eliseu. Então, vamos lá. Vamos continuando aqui mais um pouco, tá? Vamos na apostila. O profeta deve estar atento e temendo a palavra para nunca contradizer. Eu ia comentar isso agora.
antes da gente entrar nesse assunto. Por que que a gente dá tanta ênfase a pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico, que às vezes na sua profecia, né? Profecia, que agora hoje não é possível, você vai aprender a diferenciar profecia de palavra de conhecimento. Às vezes é só palavra de conhecimento e está todo mundo dizendo que é profecia. E não é profecia, é palavra de conhecimento. Me deram uma palavra de conhecimento, me deram uma informação. Tá. Por que que muitos, eles não conseguem entrar, se encaixar dentro da Bíblia? Porque o apóstolo Pedro, ele vai dizer que nenhuma das profecias elas podem ser desconectadas da Bíblia. Entendeu? Ela tem que ter conexão bíblica. E por mais que essa conexão bíblica seja um original, uma palavra aprofundada, um estudo mais aprofundado, um conceito, né? Mas de todas as formas você tem que ter bases bíblicas e espirituais, ou experiências que vão dizer que realmente aquilo provém de Deus. Quando os teólogos do Novo Testamento, como nós vemos Nicodemos, quando eles não tinham explicação plausível, bíblica, teológica, eles apostavam no quê? Eles tinham a sabedoria, o entendimento. Ele diz, eu reconheço que tu, Jesus, é profeta, porque ninguém faz tais sinais se não vem de Deus. Ali é o discernimento dele. Ele não está julgando Jesus só pela teologia, mas pelos sinais que Jesus opera. Nós temos que julgar as pessoas tanto pela sua teologia, pelo nível bíblico, de exposição bíblica, mas também nós temos que julgar as experiências, que isso vai dar o peso e o contrapeso, né? As experiências que a pessoa tem. Porque o que nós mais temos na igreja, e eu me coloco também nesse balaio de gato, é pregadores que estão vendendo sonho. Pregam muita coisa bacana, poderosa, forte, e não vivem aquilo. Por que que não vivem, pastor? Porque tem preguiça de exercitar a fé, ou são muito ocupados para aquilo, entendeu? Para crer naquilo. Porque a parte mais fácil é a gente receber conhecimento, você estudar aqui juntamente comigo. A parte mais difícil é você manifestar o reino de Deus, porque vai exigir jejum, oração, adoração de alto nível. Então, aquelas horas excessivas que a gente gasta orando, 7 horas de oração, 12 horas, 24, às vezes é pouco perto daquilo que a gente quer viver de experiência sobrenatural, né? Quando a gente tinha, uma revelação para você. Quando a gente tinha no Antigo Testamento, nós tinha ali o templo, né? O templo se dividia em 3 lugares, em 3 partes. Átrio, lugar santo e lugar santíssimo. Tá todo mundo careca de saber disso. Eu já falei até numa pregação sobre isso. Aquela pregação sobre a oferta perfeita que tem lá no canal Fala Pastor. O átrio representa o nosso corpo físico, tá? Corpo, alma e espírito. O átrio é o corpo. Você se relaciona com Deus no átrio. O que tem no átrio, pastor? No átrio tem atos simbólicos, tem orações. No átrio tem ali uma multidão que espera o sacerdote sair do lugar santíssimo, passar pelo lugar santo para abençoar eles. São pessoas que se relacionam com Deus, tá no templo, mas de uma forma humana, só humana. O lugar santo representa a alma, é uma outra dimensão. Aí você sai de um culto ou de uma religiosidade apenas física, carnal e humana, entra numa dimensão de alma. Também é perigoso, né? O que tem ali no lugar santo? Tem a bacia da purificação, tem que purificar a alma, que é a água. Tem ali a preparação do sacerdote em relação ao animal, lavar o animal, purificar.
Tem a mesa do pão, que representa o que é a comunhão. Então tem esses elementos, tudo isso é na alma. Tem muita gente que vive a espiritualidade do corpo, é um adorador, está ali no templo, se relaciona com Deus humanamente falando, se relaciona também com Deus na medida de purificar a alma, passou pelo processo de cura interior, de libertação, ele come da mesa, ele tem comunhão com Deus. Mas a questão está no terceiro lugar, no lugar santíssimo. O que divide o lugar santo do lugar santíssimo era o véu, a cortina pesada, a cortina grossa, que era tão difícil até para o sacerdote empurrar para poder entrar. Ali representa a divisão da alma e do espírito. Ali o sacerdote tinha que entrar com sangue, com sacrifício. A gente tem que aprender a sacrificar a alma, desejos da alma. Eu gosto tanto de prostituição, tem que matar. Eu gosto tanto de isso, aquilo, de roubar, de xingar, de não sei o quê. Coisas da alma, sentimentos, emoções. Tem muita gente que vive a espiritualidade da alma, por isso que não consegue entrar na camada do espírito, porque é crente almático. E a gente tem que aprender a sacrificar. O sacerdote, ele tinha que entrar com sacrifício, irmão. Para entrar no novo nível de glória, de unção, de poder, tem que aprender a sacrificar, seja o que for. Você tem que aprender a renunciar à sua vida, você mesmo. O sacerdote balançava ali aquele incensário e a fumaça tomava. Quando ele percebia que a fumaça estava tomada naquele lugar, que ele não via mais ele, nem a ponta do nariz, segundo alguns rabinos dizem, que ele não conseguia ver a ponta do nariz, a fumaça tomava. Ele ficava apalpando ali, até encontrar o lugar para ele entrar. Porque enquanto a fumaça não tivesse tomada, ele não tivesse vendo ele mesmo, enquanto ele tivesse vendo ele não entrava. Quando ele não via mais nada, ele entrava. A presença de Deus, a glória de Deus é isso. É você entrar no escuro, sem ver nada. É você não olhar mais para você mesmo, para quem você é. Lembra do profeta Isaías lá no capítulo 6, quando ele viu a fumaça entrando dentro do templo? A única coisa que ele enxergava era dentro dele. Ele diz, ai de mim, porque eu estou perecendo, eu estou morrendo agora. Eu sou um pecador, sou um verme. Ele não está olhando mais o físico ele não consegue ver, ele está vendo a alma que está morrendo. E é assim, tem que morrer para entrar dentro do lugar santíssimo, morrer para si mesmo. Então, ali nós temos o véu. É o véu que eu quero falar. O véu é essa divisão. Esta divisão, você tem que aprender a cortar. Aí existe o véu da carne e o véu da alma. Nós temos que aprender a romper o véu que nos separa de uma espiritualidade genuína e verdadeira. O véu é que muitas vezes impede. O véu é uma teologia, é uma forma de pensamento. O véu é a nossa mente, muitas vezes, que foi traumatizada, foi enfeitiçada por tanta coisa que nos atrapalha a ver e nos atrapalha a relacionar-se com Deus dentro do lugar santíssimo. E tem muita gente, irmãos, que está aí profetizando, está aí revelando, está aí fazendo isso e não tem compreensão do âmbito profético, da profecia, da Bíblia, do mundo espiritual. É cego, professor de cego, que ambos uma hora vão cair num abismo. Mesmo que esse abismo não é um abismo de morte. Alguns sim, às vezes até de morte espiritual. Mas nós temos que ter esse senso de entendimento, nós temos que ter esse senso de discernimento, que serve também para nós, para a gente amadurecer. Você entendeu? Para a gente amadurecer. Para a gente trazer para as nossas vidas este entendimento. Então, aprenda a romper com este véu, para que você entre numa dimensão maior.
Com a restauração do ministério profético, é importante entender a natureza da profecia e algumas distinções bíblicas neste âmbito. Primeira coisa, estou na apostila, tá? A profecia como uma declaração. Essa forma de profecia tem a ver com o presente. Aí a gente vai voltar no que a gente tinha comentado. Lembra os irmãos falando? Presente, passado e futuro? Tá. Os profetas falam da parte de Deus para que todas as pessoas comunicando a mente de Deus para o presente. Frequentemente o profeta está usando o passado para tratar com o presente. Lá. Esse tipo de palavra profética pode incluir exortação, repreensão, advertência, consolo e edificação. O profeta é um pregador, é o que proclama a palavra, a mente do Senhor. Vai vendo. Segundo, a profecia como uma pregação. Este aspecto da profecia tem a ver com o futuro. O profeta fala da parte de Deus, comunicando a sua mente no tocante ao futuro. Frequentemente, o passado e o presente serão usados para tratar e confirmar o futuro. Tá? Muitas vezes, o propósito da pregação profética tem sido para produzir santidade no presente. Sem santidade é impossível ver a Deus. Então, a santidade também traz um nível de glória, de luz, que faz com que você veja o que está à frente. Amós disse, porque Deus não fará nada, o Senhor, né, Jeová, sem antes revelar o seu segredo ao seu servo, os profetas. Assim fala o Senhor, ou Jeová, quem não profetizarás? Amós 3, 7 e 8. Junto com estas coisas, nós necessitamos também de entender algumas distinções bíblicas no tocante ao dom profético. Então, quando a gente fala o dom profético, nós não estamos falando necessariamente do dom de profecia. Nós estamos falando do âmbito geral, de tudo que é profético, dos dons proféticos, de uma igreja profética, de uma comunidade que se move dentro de um entendimento profético. Então, esse âmbito, ele toma uma proporção grande, que tem muita gente que desconhece o âmbito, né? E aí consegue manipular um, enganar outro. Talvez são profetas, não é que são profetas do diabo, são profetas imaturos. São profetas que não têm tanta base bíblica, não têm tanto conhecimento, né? São pessoas que têm o potencial profético, mas não têm o quê? Maturidade para aprofundar no âmbito profético. Então, tem muita gente aí, muita irmãzinha da revelação, muito irmão da revelação, que realmente ele tem um potencial do dom de profecia, de palavra de conhecimento. Mas essa pessoa ele não tem mais habilidades, mais autoridade, porque ele não tem tanto conhecimento bíblico. Você viu que eu deixei vocês falarem aqui sobre isso? E olha a quantidade da diversidade de entendimentos. Muita gente acertou, muita gente ficou ali no meio do caminho. Praticamente quase ninguém errou. Todos nós aqui falamos, todos vocês que falaram, né, na verdade, trouxeram elementos, mas não com a conclusão tão boa, não com a resolução tão boa, que é o que vocês devem ter como líderes. E como líderes que querem fluir nesse âmbito profético, nesse ministério profético. Então, necessitamos de conhecer mais, de estudar mais. Vou caminhar mais um pouquinho aqui, tá? Já deu o nosso tempo aqui, já tem mais de 1 hora, mas tá bom. Bora lá. O espírito de profecia. Apocalipse, esse aqui dá, só isso daqui dava uma pregação.
Só isso aqui. Mas eu vou só ler e fazer um comentário. Mas aqui está um pouquinho bem explicado, tá? O espírito de profecia, Apocalipse 10, 19 e 10, diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Isso aqui é muito fantástico. O testemunho, o que prova. Se a gente pega no original a palavra testemunho, é aquilo que demonstra, é uma imagem, né? Testemunho é um relato. O testemunho envolve Jesus como algo verdadeiro, é algo verídico. Testemunho é uma prova de que há o Espírito, o testemunho de Jesus, a vida que Jesus viveu na terra, né? Os prodígios, os sinais, as maravilhas, tudo isso é o espírito de profecia. Jesus, ele é o espírito de profecia. O espírito de profecia é a habilidade do Espírito Santo que vem sobre os homens e mulheres, levando-os a declarar um dito inspirado, vivificado, em uma linguagem conhecida. Este espírito estava sobre Adão, Enoque, Noé, Abraão, Isaque, Jacó e José, como diz as Escrituras. Aí tem todas as referências, né? Então, o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, é ele que nos traz, né? Então, a igreja precisa mergulhar. Em ocasião, o manto profético cai sobre o grupo de pessoas, como se mostra em Números 11, 29 e 30, em 1 Samuel 10, 10, também em 1 Samuel 19, 20 ao 24. A profecia era a evidência da vinda do Espírito sobre as pessoas dos tempos do Antigo Testamento. Nos tempos do Novo Testamento, o Espírito profético também pode cair sobre as pessoas. Em ocasião tal, podeis profetizar todos. Então, nós temos uma atmosfera profética, como em 1 Samuel, os profetas que cantavam, adoravam, criaram um ambiente de radiação profética, de manifestação de glória, a ponto de Saul, perturbado, endemoniado, querendo matar Davi, foi tentar encontrar Davi lá entre os profetas. Quando ele chegou perto daquele lugar, aquele perímetro geográfico que estava tomado pela glória de Deus, e envolveu ele, aquela sinergia, seja lá qual o nome, a unção, né? Qual o adjetivo que você queira usar, se apoderou, tomou posse, encheu aquele homem de temor, e com o temor ele também profetizou, ele se rendeu. O Espírito Santo, ele não invade ninguém não, viu, irmãos? Mesmo Saul fazendo tudo o que ele fez, você sabe que Saul ficou peladão, ele tirou a roupa. Ficou peladão. Ficou nu ali, profetizando no chão ali, né? Que ali também tem um estudo bíblico bom para vocês, que não vou nem falar para vocês que daqui uns dias eu vou ter que pregar de novo na igreja, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a línguas estranhas no Antigo Testamento, que é o conceito de nevoar. No Antigo Testamento já tinha línguas estranhas. O que Saul está fazendo ali, profetizando, é orando em línguas estranhas, tá? Então ele está ali naquele mover de línguas estranhas, tomado pela glória de Deus, porque ele se rendeu, porque ele se entregou ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo não invade ninguém para tomar alguém, né? Não. A alma dele reagiu daquela forma, arrancando a roupa, ficando peladão, nu. Por isso que tem uns que caem, tem uns que sapateiam, tem uns que rodam, tem uns que gritam, tem uns que choram. A manifestação da alma, você controla ela. A manifestação da alma vai da euforia, do nível, do impacto de cada pessoa. Então, isso tem a ver com as emoções. E eu já percebi também, irmãos, talvez vocês que já são obreiros aí, que já lidam, né, com libertação, eu cheguei a uma conclusão, depois de tantos esses anos também, orando por libertação. Por exemplo, vou te explicar bem fácil.
Orei por uma irmã aqui e ela manifestou a pombagira. A forma de como o demônio incorporou foi um jeito, uma forma mais calma. Teve aqueles reboliços, tudo que a pombagira faz, a linguagem, a fala. Estou dando um exemplo para você. Já em outra pessoa, que pode ser mulher, pode ser homem, estou dando só um exemplo. Esse mesmo demônio, quando se manifestou na outra pessoa, foi mais escandaloso, foi mais largado, vamos dizer assim, mais baguncento, fez mais bagunça, barulho, porque estudando isso, observando isso, eu vi que o caráter, a personalidade, o humor da pessoa influencia na hora das manifestações, tanto do Espírito Santo, como as manifestações malignas também. Então, eu já orei também por jovens na vida do crime, que manifestou um demônio, o demônio, sou o Exu da morte. E o demônio ficou ali paradinho. Outros, quando manifestou, já foi mais agressivo, querendo quebrar tudo. E aí você faz um filtro, pergunta para a família, faz um exame, um scan, um mapeamento espiritual. Esse fulano, como é que ele é lá? Não, ele está envolvido com essas cambadas de malandro e bandido aí, mas ele é um cara calmo, um cara de boa. Então, para esse cara, o espírito, quando incorpora e toma as faculdades, vai ser uma manifestação mais calma. O outro, que era mais agressivo já, por causa do caráter, da personalidade, do gênio da pessoa, foi algo mais explosivo. Da mesma forma, o Espírito Santo também se manifesta assim na vida das pessoas. É por isso que eu não julgo as manifestações da alma por causa de um impacto de poder. Entendeu? Tem gente que vai receber o batismo com o Espírito Santo, vai ficar bem ali no cantinho chorando e orando em línguas e fluindo. Outros vai rodar, vai quebrar tudo, vai espalhar as cadeiras, vai precisar de 3, 4 irmãs, e não tem problema. É uma expressão da alma da pessoa. Também tem um monte de gente que viciou, que já está no nível de fariseu, já quer mostrar que aquela pessoa é espiritual. Teve isso na igreja pentecostal? Tem. Até hoje tem? Tem muito. Não, para dizer que eu sou de Deus, eu solto aqui umas línguas e aí. Não. Para mim, não, isso não me convence em nada. Porque eu já tenho entendimento. Então, você não vai proibir, mas também, quando passa do limite, é necessário você chegar no irmão ou irmã. Todo dia você vai rodar e vai quebrar aqui as cadeiras da igreja. Todo dia você vai bater a cabeça na parede dizendo que é o Espírito Santo. Controle-se. Ah, mas quer controlar o Espírito Santo? Não, não quer controlar o Espírito Santo. É só a sua alma. Então, o discernimento espiritual, ele tem muito a ver com isso. Eu, pelo menos na minha vida, na minha vivência, eu sei a hora que eu devo me render mais a esse fluir de adoração e deixar a minha alma extravasar. E tem pessoas, irmão, que tem que deixar a alma extravasar, porque aquilo libera um monte de compostos químicos, de hormônio na cabeça, no cérebro, a pessoa fica feliz, a pessoa fica alegre. Tem que deixar a alma fluir, né? Mas tem um monte de artista também, viu? De ator, que está fazendo agora não mais por causa de uma euforia no espírito. Está fazendo para se mostrar para alguém. Aí cada um de nós temos que ter esse discernimento, tá? O B. Vou falar só o B, deixa eu ver aqui os outros. O B. Para a gente encerrar, e aí a gente continua lá na página 40, não tem o número, mas é 40, tá? Vou ler o B aqui para a gente finalizar. Já estou falando demais. Eu começo, irmão, não paro não, viu? Vocês sabem aí. A pastora está falando que já vai dar 9 horas já. O dom de profecia, B, o dom de profecia. Isso está mencionado em 1 Coríntios 12, 6. Em Atos 2, 18. Como um dos dons do Espírito,
Se define como a habilidade concedida por Deus para falar de uma forma clara, sobrenatural, em linguagem conhecida, segundo o Espírito Santo fala. O significado mesmo das palavras hebraicas e gregas envolve visão, estática, carga dita inspirada, inclusive visão estática ou profecia estática, fala do fenômeno das línguas estranhas no Antigo Testamento, tá? Essa tradução visão estática ou profecia estática tem a ver com o êxtase que eles viviam no Antigo Testamento, tá? Lá no canal Fala Pastor, tem um estudo bíblico sobre isso lá. Carga dita inspirada, conhecendo a falar baixo por um impulso repentino, em discurso excelso, elogiados pelos conselhos divinos, e tem várias e várias traduções. Taylor, né? Que aqui são os pensadores, os teólogos. Define como um discurso que emana da inspiração divina, declarando os propósitos de Deus, repreendendo e advertindo os malvados, consolando os afligidos, revelando coisas escondidas, especialmente predizendo eventos futuros. Vini, inclusive tem um dicionário Vini, né? Disse: o declarar a mente e os conselhos de Deus, a declaração da vontade de Deus. Isto é visto como uma operação do Espírito Santo na igreja do Novo Testamento, que deve ser exercitada dentro das diretrizes divinas, como segue. Exortação, que pode ser traduzido como incitar, estimular, fomentar, tá? Tem uma outra tradução que significa trazer para perto, tá? Então, olha para você ver, exortação, muitas vezes uma profecia é para dar um gás, para dar um play na vida de uma pessoa, né? Incitar a pessoa, estimular a pessoa, envolver essa pessoa. Edificação, construir gradualmente, formar e desenvolver. Consolação, aliviar, confortar. Convicção, abrir, descobrir. 1 Coríntios 14, 3, 24 e 25. 1 Tessalonicenses 5, 20. Tá? Domingo, agora, a gente continua lá na igreja. Tá? A gente continua aí no C, o ofício, ou seja, o ministério de um profeta. Depois a profecia nas escrituras. Vale a pena também frisar, leia, releia, reveja o vídeo ou os vídeos todos, tá? Mas eu gostei da aula hoje, foi bênção. Glória a Deus por isso. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por cada um que mais em uma aula participou, aqueles que estão assistindo ao vivo, aqueles que estão offline, os que estão online, todos. Toma nas tuas mãos, Senhor. Abençoa, honra os teus filhos, as tuas filhas, Pai. Prepara cada um, Pai, para esse ofício profético, para essa igreja profética. Desperta o espírito dos homens e mulheres que nos assistem, que nos ouvem, nos quatro cantos dessa nação. E enche eles, Pai, com o espírito de profecia. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Senhor, honra cada um de nós e nos abençoe nos nossos ministérios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Que Deus abençoe, graça e paz, um forte abraço. Domingo, 4h30, a gente pode começar 4h30, né, pastora? 4h30 da tarde, a gente continua, tá? A gente estava fazendo 4 horas, mas a gente pode fazer 4h30, tá bom? 4h30 da tarde, nós esperamos todos vocês, tá bom? Próximo domingo, a gente continua. Deus abençoe, um forte abraço e um beijo no coração.